vou ler ele aqui para vocês. Espero que vocês consigam ver. Considerando as dimensões do barracão, determine os carregamentos finais para os pórticos, originados da ação do vento. Sabe-se que o barracão será construído na cidade de Cascavel. Então, a gente já sabe que a cidade que a gente vai ter que analisar no mapa de isopletas é a cidade de Cascavel, Paraná. E ele vai estar situado na região industrial e servirá como um depósito. Além disso, poderá ser considerada a estrutura com 4 faces igualmente permeáveis e a distância entre pórticos de 5 metros. Então, aqui são as minhas dimensões em planta. Ele tem o valor de A como sendo 40 metros, a maior dimensão em planta, o valor de B 20 metros, a altura da minha parede de 7 metros, e para mim encontrar a altura do telhado, eu vou ter que calcular usando a tangente. Então, primeiramente, a gente vai encontrar a velocidade básica do vento na página 6 da norma. Para a cidade de Cascavel, ela é 48 metros por segundo, como eu já tinha dito para vocês. Então, esse valor é conforme o mapa de isopletas. A velocidade característica é essa fórmula aqui, só que para a gente utilizar ela, a gente tem que encontrar todos os fatores, o S1, o S2 e S3. O fator S1 é o fator topográfico, e ele está relacionado se o terreno é plano, acidentado, fracamente acidentado, se ele está em morro, se ele está talude. Nesse caso, ele se encontra na região industrial de Cascavel. A região industrial de Cascavel ela é mais plana, considerada fracamente acidentada ou fracamente acidentada. Então, o fator S1 para aquela região, ele vai ser 1. O fator S2, a gente vai ter que ver qual categoria ele se encaixa. Ele vai se encaixar na categoria 4. Esse fator S2, ele está na página 8 da norma. Lá tem várias categorias que, quando vocês tiverem a norma, vocês vão ler e vocês vão ver qual categoria que vai encaixar o projeto de vocês. Aqui, com essas dimensões, a categoria que se encaixou foi a categoria 4. Depois a gente vai ver que classe ele se encaixa, e daí isso vai ser devido às dimensões do terreno. No caso, ele se encaixa na classe B. Depois disso, a gente vai entrar na tabela, aquela tabela que eu mostrei anteriormente, e para isso a gente precisa da altura Z, lembra? A altura relativa. A altura Z, ela vai ser a altura da parede mais a altura do telhado. A gente não conhece a altura do nosso telhado, mas a gente sabe que o ângulo aqui é 15 graus. Então, se eu utilizar a tangente, utilizar aqui cateto oposto pelo cateto adjacente, eu vou acabar encontrando o valor de x, que no caso é a altura do meu telhado. Então, Z vai ser 2,68 mais 7, 9,68 metros, essa é a altura de Z. Como não tem valores pro Z, por ele ser 9,68, lá a gente tem 5, 10, a gente acaba tendo que interpolar. Em outro vídeo eu ensino vocês a interpolarem, aqui eu já vou fazer meio direto para não ficar muito extenso. Então, o valor anterior, a 9,68 é o 5, para 5 o valor de S2 é 0,76, para o valor que eu quero de altura relativa é 9,68, e daí, posteriormente, a gente tem o valor de 10. Para o valor de 10, o fator S2, ele é 0,83. Fazendo toda a interpolação, a gente vai encontrar que o valor de S2 é 0,825. Depois disso, a gente tem que encontrar o fator estatístico, S3, que é só entrar na tabela. Esse fator, ele depende da ocupação, e nesse caso, que a gente está analisando é um depósito, então ele vai se encaixar no grupo 3. Quando vocês entrarem na tabela lá, vai estar toda a descrição do grupo 3. Para o grupo 3, o fator S3 vai ser 0,95. Com
a velocidade básica e todos os fatores, a gente pode calcular a velocidade característica. A velocidade característica vai ser a velocidade básica vezes todos os fatores. A gente encontra um valor de 37,62 metros por segundo. Com isso, a gente consegue encontrar a pressão dinâmica do vento, que também é só jogar na fórmula depois de ter a velocidade característica. Ela vai sair em Newton por metro quadrado, daí a gente transforma em quilonewton por metro quadrado, que vai dar um valor de 0,867 kN por metro quadrado. Depois disso, a gente consegue encontrar o coeficiente de pressão interna. A gente sabe que a nossa edificação tem 4 faces igualmente permeáveis. Então, para 4 faces igualmente permeáveis, o meu CPI ele vai ser menos 0,3 ou 0,0. Daí a gente vai ter que analisar esses dois casos e ver qual que vai trazer mais risco para a nossa edificação. Aqui tá os coeficientes de pressão externa das paredes. A gente divide entre as paredes e telhados. Lembrando que aqui a gente está calculando para telhado para cobertura de 2 águas, tá bom, pessoal? O CPE para as paredes, a gente vai precisar da relação H sobre B, que vai entrar na primeira linha daquela tabela que eu mostrei para vocês. 0,35, ele vai se encaixar na primeira linha. E a relação A sobre B, que vai se encaixar na segunda filinha que tem lá na tabela. Quando vocês forem calcular, vocês vão entender. Então, vai ter essa relação e vai ter essa relação. Quando a gente encontrar isso, vai ter os valores bem certinhos de A1, B1, A2, B2, A3, B3. Esse valor de A3 e B3, ele está nas notas, que vocês vão ter que ler as notas e analisar, mas é bem simples também de analisar as notas. Elas vão estar no rodapé. Essa distância, essas dimensões aqui, como eu já tinha dito antes, ela é B sobre 3 ou A sobre 4, daí a gente vai ter que usar a maior das duas, porém a menor entre do que 2 vezes H, no caso 14. A maior das duas deu 10, ela é menor que 14, então ok, a gente vai usar 10. Então aqui fica como sendo 10, aqui 10, aqui 20. Para o vento a 90 graus, esses são os valores do CPE para as paredes. Para o vento a 90 graus é só você jogar os valorzinhos aqui, você não utiliza as notas. Sétimo passo é o coeficiente de pressão externa dos telhados. Esse daqui vocês vão entrar lá naquela tabela que eu mostrei, que trata dos coeficientes de pressão externa dos telhados. E vocês só vão jogar os valores aqui. Para o vento a 90 graus, é literalmente só jogar os valores. Vai ter valor de E, G, F, H, I e J. O valor de F, H, I e J para o vento a 90 graus, eles vão se repetir, eles vão ser iguais. Para 0 graus, você vai encontrar os valores para EF, GH e IJ vai estar lá nas notas, igual o item anterior. Depois que encontrar todos os coeficientes, a gente vai ter que calcular o coeficiente de pressão final e montar os pórticos com as nossas piores situações. Então, aqui nós vamos ter os coeficientes das paredes e aqui a gente vai ter os coeficientes dos telhados. Os coeficientes da parede, para 0 graus, o pior caso, ele ficou como sendo menos 0,8 e menos 0,8 do outro lado também. Para o telhado, para 0 graus, dá até para ver aqui. A pior situação também ficou como sendo menos 0,8 e menos 0,8. Para o vento a 90 graus, ficou esses valores aqui. Com isso, a gente tendo os coeficientes de pressão final, a gente vai
calcular o ΔCP, que é a diferença entre os coeficientes de pressão externos e internos. Aí aqui a gente vai ter que montar novos pórticos e analisar para os dois casos, para menos 0,3 e 0,0. Para o vento a 90 graus, a gente vai ter o CPI com CPI menos 0,3, a gente vai ter esses valores, e para o vento a 0 graus CPI menos 0,3, esses valores. Para o vento a 0 graus com CPI 0,0, esses valores, e para o vento a 90 graus, esses valores. Daí, vocês só vão fazer a diferença entre os valores e jogar aqui. Esses são os seus pórticos finais. Desses pórticos, você vai ter que analisar e ver quais são os mais nocivos. Nesse caso, somente o primeiro, que não é tão nocivo quanto os outros. Os outros a gente vai ter que calcular. A carga linear, ao nono passo, ela se dá pelo Q, vai ser igual à pressão dinâmica do vento, vezes o ΔCP, vezes o L. Então, a gente achou isso daqui, não é? A gente acabou de achar. O L é o comprimento, é a distância entre pórticos, que o exercício te deu lá no início. Aí você só vai jogar na fórmula e você vai encontrar os valores de cada carga linear para cada pórtico. Então é isso, pessoal. Desculpa a qualidade do vídeo, tá bom? Mas é isso, beijinho. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Tchau!